Meus caros amigos e amigas, nós tivemos agora a reunião da Organização das Nações Unidas, ONU. Várias falas foram feitas e, em geral, todas as falas bastante significativas, fazendo o relato da conjuntura e da geopolítica em nível mundial. Eu analisei alguns discursos e eu poderia considerar, na minha opinião, não posso afirmar que está absolutamente correta, mas que variou entre lamentação e o grito. Eu vou falar um pouco acerca da lamentação e acerca do grito. Vários discursos são retóricos, estão destruindo o meio ambiente. O que será o mundo sem a proteção do meio ambiente? A guerra não é um meio possível para chegarmos à paz e à felicidade humana. Ai, porque rolou uma química. Nós esperamos que a ONU seja a grande porta-voz das nações. Nós temos certeza, fé absoluta de que será feita justiça, de que haverá distribuição de renda e também haverá paz e tudo mais. Entretanto, os países que fazem parte da ONU constroem armas de destruição em massa, constroem armas atômicas e são cada vez mais violentos e agressores. Por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, que se diz civilizada, fizeram toda uma cabala imoral para destruir a economia da Rússia e, se possível, desorganizar a Rússia e dividi-la. Os Estados Unidos têm um plano para fazer da Rússia 40 países. E usou um palhaço vagabundo e fascista, que é o Zelensky, para dar o primeiro passo no sentido de construir esse plano. O governo do Brasil parece que se animou muito com a química. Eu nunca vi o Lênin falar em química, eu nunca vi o Fidel Castro falar em química, eu nunca vi o Aristóteles falar em química, nunca vi o Platão falar em química, nunca vi Howard Gardner falar em química, e Howard Gardner é um filósofo da educação e norte-americano. O diálogo de Platão, intitulado Os Dois Cavalos, ele diz o seguinte, Platão, em todo homem há dois cavalos, o cavalo da razão e o cavalo da emoção. E qual é o cavalo que vai ganhar a corrida? É o que você alimentar mais, ele responde. Então, se um indivíduo que é detentor de dois cavalos, isso é uma linguagem figurada, espero que os bolsonaristas imbecis não faça opinião deformada dessa importante contribuição que Platão deu à humanidade. E como linguagem figurada, ele diz o seguinte: o cavalo, um é a razão, o outro é a emoção.
se você estuda, se você tem conhecimento, se você é disciplinado, se você construiu na alma valores humanos fundamentais, então você tem a razão. O cavalo da razão vai ganhar. Ou seja, a razão como sujeito vai ganhar a corrida. Mas se você é ignorante, estúpido, não construiu valores humanos fundamentais para a sua vida e é apaixonado pela emoção, como por exemplo, aqui já não é mais Platão, sou eu que estou dizendo, como por exemplo, o consumismo exacerbado, a luxúria, a acumulação de riqueza absurda que não vai servir para nada, pelo contrário, vai destruir a felicidade humana. Isso aí é a emoção, além de outros exemplos que poderão ser dados por várias pessoas, por vários intelectuais por aí no mundo. De modo que a química é coisa de imbecis, como Trump, como Bolsonaro, e disse que viu umas menininhas bonitinhas, arrumadinhas, pintou um clima e voltou. Esse bandido tem que ser condenado por isso. Aliás, já teve uma condenação, mas deveria ser preso por isso. Ele está fazendo excitação ao sexo com menores, com menininhas, como ele mesmo disse, portanto é pedofilia. É preciso pegar uma cadeia por isso. É preciso que a sociedade brasileira também, principalmente os pais e as mães, não fiquem inertes em relação ao que disse esse vagabundo. Tem que ir para cima, fazer a crítica e exigir que ele seja punido, para que nunca mais nenhum outro tarado imoral, desprovido de ética, saia por aí dizendo que pintou o clima e volta imediatamente para onde estão as crianças. Ele voltou com que intenção? Se pintou um clima e se ele voltou? Espero que as pessoas tenham poder de reflexão. E pela química que pintou do Trump, em relação a ver a imagem do Lula, eu vou dizer uma coisa. Mas antes quero dizer que o Trump é um ignorante, um imbecil. Porque o Lula tem aí aproximadamente 40 anos de atuação política no Brasil e no mundo. Foi presidente do Brasil 2 vezes com essa, são 3. Discursou na ONU, discursou em todas as partes do mundo que foi possível. Teve várias vezes nos Estados Unidos. Aí o Trump não conhece o Lula. Agora está vendo que pode ser um homem bom e até pintou uma química. Ernesto Che Guevara, revolucionário, que nasceu na Argentina e contribuiu com a Revolução Cubana, revolução vitoriosa e invicta, comandada pelo comandante Fidel Alejandro Castro Ruiz, disse uma vez o seguinte: no imperialismo norte-americano não se pode confiar um tantinho assim. Não se pode confiar um tantinho assim. Eu vou, em relação a isso, ler aqui um trecho nesse livro, que é de minha autoria, Fidel e a Democracia. Publiquei esse livro faz anos, nem lembro quando foi. E eu publiquei nesse livro um texto desclassificado do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Esse texto está datado da seguinte forma: Washington, D.C. Washington, D.C. D.C. quer dizer Distrito Federal. E foi publicado em 24 de dezembro de
1897. 24 de dezembro é a véspera do Natal, que, segundo os defensores da teoria, é a data do nascimento de Jesus Cristo, dos cristãos. Este documento foi enviado pelos Estados Unidos nesta data, vou repetir, 24 de dezembro de 1897. Para quem? Para um comandante de exército dos Estados Unidos que estava nas Antilhas, no Caribe, e eles estavam tratando de anexar vários países daquela região aos Estados Unidos. Entre eles estava Cuba. Vamos ver aqui, apenas em pequenos trechos, que estão aqui escritos nesse documento, que se chama Carta de Bretton Woods, aqui desse livro, vou repetir que é de minha autoria para as pessoas saberem que é meu o livro. Eu transpus aqui, transcrevi aqui o documento classificado para esse livro. Eles queriam anexar Porto Rico, por exemplo, além de outros países, e como Cuba, que eu já disse. O que diz ele? O secretário de guerra dos Estados Unidos da época. Ele diz o seguinte: para a conquista temos de empregar meios relativamente brandos, cumprindo durante a ocupação do território. Aqui ele já está falando de Cuba, com extremo zelo. Eles vão ocupar o território de Cuba com extremo zelo. Eles vão tomar a casa do outro com extremo zelo. Não é uma dicotomia isso? E ele continua então dizendo: todos os preceitos legais que regem a guerra entre as nações civilizadas e cristãs, ou seja, as nações que acreditam no judeu Jesus Cristo. Ele manda o documento na véspera do Natal, mas estão guardando os preceitos cristãos. Vamos em frente. Só em caso de extremo devemos bombardear suas forças fortes. Olha, há pouco tempo ocupava com zelo, mas se for preciso, bombardeia suas forças, bombardeia suas praças fortes. Por isso que o Che Guevara diz, e o Che Guevara não tinha esse documento. Não podemos acreditar no imperialismo tantinho assim. Vamos para frente. A ilha de Cuba, eu deixei aqui boa parte para trás, né? Vou ler mais na frente. A ilha de Cuba, com um território mais extenso, tem uma densidade demográfica maior que a de Porto Rico, apesar de mal distribuída. No entanto, constitui o centro demográfico mais importante das Antilhas. Sua população, presta atenção agora, o zelo do imperialismo norte-americano e a fé cristã deles. Olha aqui como eles estereotipam as nações, os seres humanos, as pessoas. Ele diz o seguinte: sua população, estou aqui repetindo, é constituída pelas raças branca, vem em primeiro lugar a raça branca, negra, asiática e seus derivados, ou seja, a miscigenação.
Seus habitantes, em geral, são indolentes e apáticos. Olha aqui o estereotipo imoral, sujo, nojento, digno de um país miserável que não respeita ninguém em nenhum tempo, como está fazendo agora com o Brasil. Eles variam desde os mais refinados até os mais grosseiros e objetos. Seu povo é indiferente em matéria de religião e, portanto, sua imensa maioria é imoral, denominada por paixões fortes e demasiadamente sensual. Os habitantes possuem apenas vagas noções do que é justo e injusto. Juízo de valor. Para os Estados Unidos, o povo cubano, assim como os brasileiros e tantos outros da América Latina e do Caribe, não valem nada, são indolentes, têm uma vaga compreensão do que é justo e do que é injusto. E eu digo do Brasil porque eu tenho documentos em relação ao Brasil também. Não vou ler aqui porque não é necessário ler agora. E nem daria tempo, porque o vídeo ficaria muito grande. São propensos ele está se referindo ainda aos cubanos, são propensos a procurar os prazeres não pelo trabalho, mas sim por meio da violência. E como resultado dessa ausência de moralidade, não amam a vida. Por isso, eles escolheriam matar, e vocês vão ver aqui quais são as ordens. Vamos continuar a leitura. Claro que a anexação imediata à nossa federação de elementos tão perturbadores e em número tão elevado seria uma loucura. Elementos tão perturbadores. Seria uma loucura anexar Cuba imediatamente aos Estados Unidos. E, portanto, antes de propô-la, ou seja, de propor a anexação, devemos sanear esse país, nem que seja aplicando o método que a divina providência aplicou a Sodoma e a Gomorra. Aí ele está usando aqui o método de Deus dos judeus. Se for preciso, nós vamos fazer com Cuba a mesma coisa que Deus, a divina providência, fez com Sodoma e com Gomorra. Olha o pensamento desse miserável assassino e ignorante desse país. Assassino, miserável, genocida e ignorante. Aí ele segue. Ora, se Deus fez, nós podemos fazer. Aí ele diz o seguinte: temos de destruir tudo que os nossos canhões possam alcançar, a ferro e a fogo. Temos que intensificar o bloqueio para que a fome e a peste, sua constante companheira, dizime a população pacífica e reduza o seu exército. Esse mesmo país miserável está mandando dinheiro, arma, bomba e planejamento e reforço militar para os porcos imundos de Israel dizimarem o povo palestino. Então, presidente Lula, não se impressione com química. Se tiver de se impressionar, se impressione com o que disse o Platão, o Aristóteles e Sócrates. A educação é para a razão.
é para tornar os homens mais felizes. É para tornar os homens mais solidários. Química, eu não sei o que é. O que quer dizer isso? Será que é essa química aqui de enganar as pessoas, como ele disse? Como eles disseram neste documento que eu transcrevi neste livro. Um documento classificado do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Eu penso que é um homem bom. Tudo é papo furado. A mesma coisa que ele disse aqui com os cubanos. Não tem. Os Estados Unidos e o seu governo e os seus governos não têm o menor apreço pelo Brasil e por nenhum país. Preste atenção no que ele disse. Ele disse o seguinte: eu faço um negócio. Ele aprendeu com a avó dele, que tinha uma rede de cabaré e explorava milhares de mulheres e ficou rico. Ele gosta de negócio. E ele disse: se eu gostar, eu faço negócio. Se eu não gostar, eu não faço negócio. Como se o maior princípio entre os homens não fosse a solidariedade. Se não fosse construir um desenvolvimento sustentável, como disse a própria ONU. A ONU disse, através de um dos seus documentos, que fala da economia verde. Ela diz, a economia verde quer dizer o seguinte, aí a ONU diz, abre aspas, é aquela que garante o bem-estar das gerações atuais sem prejudicar as nações futuras, ponto, fecha aspas. A negociação tem que ser dentro desse pressuposto. Os países precisam comercializar, os países precisam vender os seus produtos e comprar o que é necessário, mas isso de forma solidária para suprir as necessidades humanas, e não negócio porque eu gosto ou porque eu não gosto. Se eu não gosto, eu mando os canhões e faço a mesma coisa que fez o Deus dos judeus, a divina providência, que os Estados Unidos citam aqui nessa carta de Breckenridge, de 1897. Agora eu vou para o grito e concluo esse vídeo. Gustavo Preto, um extraordinário político e presidente da Colômbia, esse deu um grito memorável. Ele disse o seguinte: como pode, por exemplo, os Estados Unidos estar jogando míssil em canoas, em barcos muito pequenos de pescadores e matando as pessoas porque eles, os Estados Unidos, acham que são traficantes de droga? E essas pessoas que andam em canoa, mesmo que sejam traficantes de drogas, eles têm capacidade de entrar nos Estados Unidos com essas canoas, levando droga? Gustavo Preto disse: os principais e maiores traficantes do mundo não estão em outro canto. Os mafiosos estão em Miami, nos Estados Unidos. E o Trump não botou nenhum navio para impedir que a droga chegue lá. Petro disse também: esse país imperialista do norte, do nosso continente, é quem está assessorando, apoiando Israel para cometer o maior genocídio que estamos vendo nas últimas centenas de anos. Só crianças morreram mais de 30 mil.
10.000 dessas crianças estão debaixo dos escombros e o bombardeio continua com o apoio dos Estados Unidos. Preto não fez lamentação. Preto denunciou os crimes e disse o nome dos criminosos. E disse mais para a reflexão. Ele não disse a palavra que eu vou dizer aqui. Ele disse o resto. Eu vou dizer apenas uma palavra para começar. Que bosta de povo escolhido por Deus. Deus não escolheu povo nenhum. Aqueles vagabundos, assassinos, mentirosos, criminosos, não foram escolhidos por ninguém. Se Deus tivesse que escolher, ele escolheria a humanidade e não esses judeus assassinos e criminosos que cometeram crime em todas as partes do mundo. Basta ler a história, só os imbecis não sabem. Basta ver a história mentirosa desses criminosos. Falseando tudo. Agora já não é mais o Gustavo Preto, sou eu. Se vocês lerem o livro dos judeus, em Número, capítulo 21, capítulo 31, não é 21, é 31, Número 31. O Deus dos judeus chama o mentiroso, vagabundo Moisés e diz: diga ao povo para invadir Mediã, mate os reis, os soldados, os homens, as mulheres e as crianças. Os soldados foram e mataram os reis, os soldados e os homens, mas não mataram nem as crianças e nem as mulheres. O Moisés, o mentiroso vagabundo, disse: mas como é que vocês desobedecem uma ordem de Deus? Vocês vão ser queimados pelo fogo da ira de Deus. Vão agora, matem essas mulheres e essas crianças. Esses miseráveis, se foram escolhidos pelo Satanás para fazer o mal. São mentirosos e usaram toda essa magia para enganar a humanidade e, além de enganar, dominar a humanidade, que foi o que eles fizeram ao longo do tempo. Quando eles chegaram aqui na América Latina, eu digo a ideia, como religião, era uma cruz e uma espada. E quem não quisesse seguir a religião católica, apostólica, romana, derivada dos judeus, morria pela espada e morria queimado. Aqui no Brasil, na Colômbia, em Cuba e em vários países da nossa América. Termino dizendo, como disse Gustavo Preto em seu grito: Deus não escolheu aqueles vagabundos. Se tivesse que escolher, escolheria a humanidade.